O Jornal do Meio-Dia dá continuidade nesta quinta-feira à segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso e não ao governo, como eu falei agora há pouco. O objetivo é ajudar você, eleitor, a decidir seu voto e escolher quem irá representar o Estado no Senado Federal. A ordem dos entrevistados foi definida em sorteio realizado pela Direção de Jornalismo da TV Record Cuiabá, com a participação de representantes de todos os candidatos. E hoje nós vamos conversar com o candidato ao Senado pelo PR, Wellington Fagundes. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. E boa tarde a todos os nossos telespectadores mato-grossenses. Eu quero aqui agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa última entrevista concedida aqui na rodada com todos os candidatos. Candidato, o presidente do Senado, quando ele foi fazer o implante de cabelo, o Renan Calheiros, ele usou um avião da FAB para ir até Recife realizar o procedimento. Agora, na campanha ao Senado aqui de Mato Grosso, os seus adversários estão sugerindo o seguinte, que o senhor usou uma cirurgia de hemorroidas para ser ressarcido do implante de cabelo. E ficou bom o implante, né, deputado? Olha, isso na verdade chega a um absurdo, né? O candidato chegar a esse ponto e não ter argumento para mostrar propostas e vir na questão da individualidade. Eu quero aqui mais uma vez dizer à população que todas as despesas que são feitas dentro da Câmara, lá está tudo no site, é tudo publicado. E isso eu acho, inclusive, uma falta de desrespeito com o cidadão, principalmente numa questão da minha individualidade. Candidato, afinal, se um cidadão qualquer quiser ter acesso às suas informações bancárias e fiscais, ele pode? Ou ele precisa ter uma autorização assinada pelo senhor, uma procuração, como tem dito o coordenador da campanha do seu adversário? Olha, o segundo adversário, segundo colocado na pesquisa, ele insiste em dizer, fazer um teatro. Mas, ele na campanha passada foi candidato a senador contra o Jaime. E ele foi na OAB e fez uma declaração dizendo que o sigilo dele estava aberto. E colocou agora como proposta que eleito ele faria um projeto para que todos os políticos de mandato tivessem seu sigilo aberto. Eu fui além, eu fui mais. Eu fui ao cartório de primeiro ofício aqui de Cuiabá, não só eu, a minha esposa e meus filhos, e apresentamos uma escritura pública, a abertura do nosso sigilo. E até agora ele fica insistindo em fazer teatro, e não tem nem coragem, manda o coordenador da campanha. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou bater boca com o coordenador de campanha. Já hoje de manhã, convidamos a imprensa toda, 8 horas da manhã, fizemos uma coletiva e convidamos para que amanhã, às 9 horas da manhã, estejamos novamente lá no cartório de primeiro ofício, onde eu vou passar uma procuração ao candidato, segundo colocado na pesquisa e bem distante, o senhor Rogério, para que ele também faça o mesmo. Eu quero entregar uma procuração pessoal minha a ele, além da escritura pública que fiz, para que ele use da melhor forma possível, porque eu estou há 23 anos, não respondo a nenhum processo, diferentemente dele, que ficou 8 meses como governador, tem uma aposentadoria especial de R$15 mil e ele diz que é legal. Mas é imoral, você não acha? Deputado, só uma questão dentro desse mesmo assunto. O coordenador da campanha de Pedro Taques, Otaviano Pivetta, chegou a falar que o senhor e o candidato ao governo, Lúcio Cabral, estavam mentindo. Mas eles até aqui também não deram demonstrações de que vão quebrar o sigilo fiscal e bancário. Esse movimento aí, dessa semana, especificamente de ontem, é uma cortina de fumaça, na opinião do senhor? Eu fiquei sabendo que agora de manhã eles já estão até numa reunião em briga entre eles, porque o coordenador está colocando os candidatos em saia justa. Mas nós estamos convidando aqui de público, amanhã, às 9 horas da manhã, porque amanhã tem o debate aqui na Gazeta, então não tem como o candidato dizer que não vai estar em Cuiabá. Então amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos lá no cartório de primeiro ofício, na Getúlio Vargas, para entregar a procuração e espero que eles façam mesmo. Principalmente, no meu caso, eu estou disputando a eleição para Senado. Eu não quero polarizar com o candidato a governador. Eu quero trabalhar e quero chamar ao debate, ao embate, como fomos no debate aqui na própria Gazeta, e ele não teve coragem de insinuar essa questão, se você acabou de falar.
Depois do debate que ele foi falar com a imprensa e ainda não citar o nome. Ah, tem um candidato. Gente, tem que ter coragem, tem que falar as coisas de forma clara e verdadeira. Candidato, na primeira rodada de entrevistas aqui no Jornal do Meio-Dia, eu questionei o senhor sobre as obras no aeroporto Marechal Rondon, que inclusive continuam paradas. O senhor disse que participou da luta para conseguir os recursos. No final daquele mesmo mês, que era agosto, início de setembro, uma grande parte do teto do aeroporto despencou. Não faltou recurso, porque a obra foi feita, mas não faltou um papel importante aí do parlamentar, que seria fiscalizar o executivo. O senhor acredita que tem cumprido bem esse papel e vai cumpri-lo, caso eleito senador? Olha, Vânia, essa obra ficou 10 ou 12 anos parada. E eu trabalhei muito lá em Brasília para conseguir o convênio da Infraero para que o aeroporto retomasse as obras. E foram feitas. A licitação pública, e quem ganhou a licitação é uma empresa cujo filho apoia o candidato adversário. Agora, eu não vou culpar o candidato por ter que estar lá acompanhando a obra. Eu, como parlamentar, eu tenho que buscar os recursos, eu posso, no máximo, ir lá acompanhar, mas eu não sou engenheiro. O papel disso é do Tribunal de Contas, é dos órgãos de controle do próprio Ministério Público, que tem engenheiros que trabalham para isso. Não pode querer dizer que um parlamentar vai conseguir fiscalizar todas as obras. Aliás, os nossos Tribunal de Contas hoje acompanham tudo online. Felizmente, hoje nós temos os órgãos de controle fazendo as coisas muito bem feitas. E eu quero elogiar aqui o papel do Tribunal de Contas. Deputado, e outra crítica que se faz ao senhor, inclusive os adversários fazem isso, diz que o senhor é o rei das emendas e que o senhor enriqueceu bastante na política. Olha, Lúcio, eu não abro mão de ser um parlamentar municipalista. O nosso estado é muito grande, são 900 mil quilômetros quadrados. Tudo que se faz é pouco. Hoje a cidade, os prefeitos, têm o seu sonho de realizar as obras que foram no Palanque prometer. Agora, o recurso, a maior parte, fica na mão do governo federal. Então, o parlamentar federal, nós somos só 8 deputados em Brasília. São Paulo tem 70. Por isso que eu me preparei para ser senador. São só 3 senadores. O mesmo peso do senador de Mato Grosso é o mesmo peso do senador de São Paulo ou de Minas. E lá, como senador, além de estar propondo os projetos de lei, eu quero trabalhar para ajudar o meu estado, os municípios, com muito mais força. Então, trazer o recurso é papel nosso. Agora, fazer a obra é papel do executivo. Agora, quem faz as obras são as construtoras. E tem um processo de licitação pública. E essa licitação pública ela é acompanhada pelo Tribunal de Contas. Agora, como você mesmo me cobrou, na relação de fiscal, se você vai lá fiscalizar, você tem que conversar, você tem que buscar trabalhar, tem que pedir para fazer os projetos, porque você só consegue aprovar um projeto em Brasília, se tiver um recurso, se tiver um bom projeto. Deputado, só para complementar a resposta da pergunta que foi feita. O senhor enriqueceu na política, enriqueceu com as emendas ou não? É muito fácil, as minhas contas estão aí abertas. Eu continuo sendo um homem de muito trabalho, a minha família não tem nenhum cargo público e todos trabalham muito. Eu montei a minha empresa com 22 anos de idade, como veterinário, e olha, trabalho e trabalhei muito, e é isso que eu tenho feito. Agora, respeito muito o voto de confiança da população. Eu sempre tenho dito isso, que o voto é uma confiança e a melhor forma de retribuir essa confiança é trabalhando. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas eu quero agradecer e também pedir a todos que me ajudem daqui até o dia 3 de outubro com o voto para senador, para Dilma 13, para o Lúdio 13, para a gente levar essa eleição para o segundo turno. E aí sim, só com 2 candidatos, as propostas dos embates serão maiores. Então, para senador, que é no primeiro turno, 222 no dia 5 de outubro. Me ajudem. Muito obrigada, candidato.